Bem-vindo a mais uma parte do exercício de escrita criativa onde eu estou trabalhando a origem do nosso vilão Urus. Para saber como essa história começou, o link está aqui embaixo na descrição. Muito bem, então vamos dar continuidade aqui à saga de Urus. E só recapitulando o que foi feito na parte 1, o Urus ele deixou a terra natal dele e partiu em busca de um lugar mais condizente com as coisas que ele pensa, que ele acredita. Então na terra natal dele o líder era muito permissivo, muito liberal, na opinião dele, e as coisas meio que degringolaram, e ele achava que a razão de todo o mal ali era porque não havia uma liderança forte para poder conduzir o povo. Então ele partiu em busca desse líder e chegou numa tribo. O líder atribuiu a ele a missão de encontrar com o Deus dessa tribo para poder buscar lá a mensagem que iria salvá-los, que ia salvar o povo. E essa mensagem então levaria a essa tribo a subjugar todas as outras em volta. E a gente terminou a parte 1 da história quando ele, depois de um banquete, um discurso do líder e tudo mais, ele foi deitar na tenda dele e apareceu então a personagem Lora que deu um aviso a ele. Então foi nesse ponto que a gente deixou a história na parte 1. E agora aqui a gente vai continuar o diálogo entre os dois. Eu quero fazer a dinâmica entre os dois ser a mais tensa possível nesse ponto, e ela provavelmente não vai acreditar nas coisas que ele acredita, então vai haver uma divergência ali de pensamentos, né? E em princípio a minha ideia não é que ela convença ele a ir embora realmente, né? Eu quero mesmo gerar algum grau de tensão entre os dois e mostrar um pouquinho dela e mostrar um pouco mais da forma dele pensar com relação à realidade, né? Então vamos seguir. Então aqui eu já estou mostrando que ele é rápido na forma de perceber as coisas, né? E também eu quero mostrar que ele é rápido em estereotipar as pessoas. Então isso é importante também. Esse personagem, até para facilitar a transição dele para vilão, ele tem que ser uma pessoa que vê o mundo em preto e branco, né? O bem contra o mal e assim por diante. Então eu quero fazer um personagem mesmo incapaz de enxergar os tons de cinza do mundo, apesar dele ser uma pessoa em princípio boa. Eu vou acrescentar uma descrição aqui para mostrar um pouco da visão que ele estava no momento dela em frente à porta, né? E para quebrar um pouco o diálogo. Então vamos ver. Então por enquanto tá assim, a gente terminou a primeira parte da história ali, né? Meu nome é Lore, estou aqui para lhe avisar, fuja antes que amanheça. Você não é daqui, ele supôs, ao perceber que as palavras dela lhe soavam mais claras do que as dos demais. Isso não importa, ela respondeu antes de olhar por sobre o ombro, a luz azulada da noite clara contornando seus cabelos lisos e negros. Então isso aqui é só para dar um aspecto visual, né? A cena, para não ficar só nos diálogos e também para mostrar um pouquinho da aparência dela, o que ele estava conseguindo enxergar, né? Urus percebeu que a mulher estava com medo e entendeu que ela não deveria estar ali. Então tem alguns percebeus aqui, então vamos tirar esse percebeu daqui. Ele supôs, já que as palavras dela lhe soavam mais claras que as dos demais. Ficou até melhor, né? Então vamos dar prosseguimento aqui. Eu quero deixar as coisas ainda mais tensas e fazer uma ruptura entre o pensamento dos dois, mas, como eu estava dizendo, a intenção não é fazê-lo mudar de ideia, e sim que o leitor fique desconfiado disso tudo, né? O leitor, claro, ele já está lendo sabendo que um problema vai acontecer, então não haveria história. Mas a ideia aqui é que justamente a partir de agora ele começa a pensar que realmente o personagem está entrando numa roubada. Então vamos lá. Quando eu botei ali que o Urus entendeu que ela não deveria estar ali, é porque justamente todo o resto da tribo está rezando e meditando, né, e pedindo que o Deus se comunique com o escolhido, que é ele, né? Então é para dar um pouco mais de gravidade à atitude dela de estar ali, para mostrar que ela realmente segue o rebanho, né, que se destaca dos outros.
Então ele fala assim: você não quer saber a verdade, não quer conhecer a mensagem de seu Deus? Isso para mostrar justamente o pensamento dele nessa coisa de existir uma verdade absoluta, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso, principalmente quanto mais próximo ele tiver de virar um vilão, né? Aquele personagem que cria numa verdade absoluta e quem não segue aquilo que ele está pensando está errado e merece um castigo, né? Então é muito fácil você fazer um vilão pensando por esse viés. Não há Deus algum, retrucou ela com rispidez. Como pode saber disso? Não há Deus algum. Há apenas ilusões, maldade e... Aí nesse I é que eu pretendo botar o castigo, uma dica do que vai dar errado com o personagem se ele prosseguir, né? Então pensando ali no sorteio, saiu um dos princípios ali, trabalhar com a questão do veneno, né? E a febre. Agora, o que é, como acontece, isso a gente vai ver mais pra frente, né? A gente vai jogar a febre aí, depois a gente trabalha o que seria essa febre. Mas é legal, né? O veneno pode causar, lógico que ele vai ficar perturbado, né? E vai ter um momento, né? Um período onde ele vai ficar febril. E de repente, após essa febre, ele se transforma, né? Isso pode marcar aí a morte do protagonista como a gente conhece e o nascimento do vilão. Beleza, vamos ver o que acontece agora. Então eu pensei que dá uma característica mais pessoal na relação dela com essa questão ali de mandarem enviados para o Deus, né? Então quando ela fala a febre, mostra que ela falou aquilo com um pesar, né? Uma coisa, aquilo a perturba de alguma maneira, né? Então seu sussurro morreu naquela última palavra. Uras apenas aliou em seus lábios. Mas era interessante dar mais algum indicativo de que aquilo traz um pesar para ela, né? Que essa febre já deixou uma marca no personagem, né? Talvez se a gente cortar aqui e a ação dela aqui, mostrando esse luto, né, mostrando que ela sente que aquilo já causou algum mal, é isso. Talvez a febre já tenha levado alguém que ela gosta, né, e ela por ser de fora, de repente a gente pode contar a história dela em outra oportunidade, mas aqui a gente já pode dar um indicativo. Eu já estou pensando na história da Laura aqui. Ela está nessa tribo porque ela se apaixonou por alguém da tribo que já fez essa missão e falhou, né? E ela tem uma história de amor, então, de um amor perdido por causa dessa mesma situação, e ela pode ser uma pessoa dedicada a fazer as outras pessoas que chegam na tribo, ou as pessoas da própria tribo que são designadas a fazer isso, ela pode estar realmente dedicada a fazer essas pessoas desistirem. É um bom começo de background para a personagem, né? Gostei disso. Então vamos ver o que ela pode fazer aqui. De repente tocar num amuleto, tocar num cordão, né? Mas isso é muito clichê, né? Talvez ela tenha uma tatuagem, né? O tribal é o que, né? Pinturas, né? Se a gente está falando de tribos, né? A gente não associa muito questões de cordão, anel, essas coisas mais da nossa cultura, né? De repente é isso mesmo, ela tem uma tatuagem. Então vamos ver, a gente interrompeu aqui o diálogo dela. Então a gente pode mostrar ela tocando essa tatuagem, né? Então, seu sussurro morreu naquela última palavra. Uras apenas a leu em seus lábios. Você é um deles, já entendi. Ele dizendo isso porque, como a gente já falou, é um personagem preconceituoso, por assim dizer, né? Ele assume coisas sobre as pessoas com base no pouco que elas mostram para ele, ele já quer rotular as pessoas, né? Então vamos ver aqui como é que ele pode rotular essa personagem de forma a ser o oposto do que ele acha correto, né? Então, você é um deles, já entendi. Ela observou por um instante, visivelmente intrigada. Um deles, repetiu ela, né? Deixei minhas terras justamente por causa de pessoas como você. Pessoas sem crenças, desobedientes e desonrosas. Então aí eu quis fazer um contraste e é lógico que ela vai ficar ofendida com isso, né? E daqui pra frente a conversa vai ser ladeira abaixo e aí ela vai embora, né?
Então aqui, né, você não deveria dizer isso, não me conhece, respondeu ela pela primeira vez, deixando escapar um pouco de sua voz, enquanto cerrava os punhos com força. Então, né, é legal porque ela estava sussurrando até então e a gente está mostrando uma dinâmica na personagem, né? Quando ela foi falar de alguma coisa que trazia tristeza para ela, o sussurro virou só o movimento dos lábios. E aqui, conforme ela se ofendeu, se irritou com o que ele falou, ela já mostrou um pouco da voz dela, né? Então a gente está aí demonstrando a personalidade da Laura e a gente pode usar essas reações e recursos mais para frente quando a gente estiver confrontando o personagem depois da transformação dele, né? Bom, então aqui com essa sequência já ficou claro para o leitor, né, aonde o personagem está se metendo, né? Então ali, como ele fez alguns comentários deduzindo o jeito dela ser, né, e ela contestou isso, ele continua atacando a Laura, né? Ora, você não está meditando junto com os demais. Por que não honra as palavras de seu líder, tão correto e corajoso? Então dá a entender que por ela estar ali, ele já assumiu que ela é uma rebelde, uma desobediente, né, uma desordeira. Como pode ter tanta certeza das coisas? Acabou de chegar. Além do mais, se ele fosse realmente assim tão corajoso, teria ido ao encontro do Deus pessoalmente. Em vez disso, se esconde atrás de seus escolhidos. Então aí já está todo o esquema, né? Por que, que ele nunca vai lá e por que, que tem sempre um escolhido destinado aí e por que, que esses escolhidos falham, né? Eu não sei a resposta para nenhuma dessas questões ainda, mas a gente vai chegar lá conforme a gente avançar com a história, né? Mas eu acho que aqui já foi dito o que deveria ter sido dito entre os dois. E aí agora a gente vai deixar ele sozinho um pouco e depois ele vai arrumar para a caverna. E aí é onde a curva dramática vai voltar a subir, né? Bom, assim se encerra então esse primeiro encontro entre os dois. Não há nenhum encantamento dela com ele, porque geralmente quando a gente vai fazer alguma dinâmica entre o protagonista e o interesse romântico, alguma coisa assim, mesmo que eles não concordem, há uma coisa ou outra que vai chamar a atenção dos dois, né? Mas no caso aqui, como a gente não quer construir um casal, antes dela ir ali, não houve uma motivação pessoal. Tipo, ela não viu durante a chegada dele ele fazendo alguma coisa que motivasse ela a ir lá avisar: olha, não vai lá porque eu não quero que aconteça alguma coisa com você. Não é isso. O interesse dela aqui, e a gente vai desenvolver isso mais pra frente, é justamente acabar com esse esquema nesse lugar, né? Com esses sacrifícios que acontecem, em princípio, por conta de uma mentira, né? Do líder da tribo. Então não há uma motivação pessoal, ela não está indo ali para querer salvá-lo. Ela tenta porque ela defende uma causa. Isso em princípio, né? Essa é a diferença do trabalho para fazer surgir um vilão ou quando a gente quer desenvolver um casal, quando o protagonista é o herói da história, né?
Então aqui o encadeamento do pensamento dele, né? Talvez seja legal desenvolver isso mais pra frente, mas por enquanto ficou assim. Urus deitou novamente, mas não conseguiu dormir. Espalhou seus pensamentos pelo teto indistinguível da tenda e mergulhou fundo neles. Estava cada vez mais convencido de que vivia em uma guerra entre o bem e o mal, e que ele queria lutar do lado certo. Em algum momento surgiu a lembrança da mulher, lhe dizendo que não havia Deus algum. Se quando chegasse a hora ele percebesse que ela estava certa, não diria isso a ninguém. Jamais deixaria a falta de fé destruir aquele povo. Então isso aqui já dá alguns indícios, né? Que realmente a ordem das coisas, a hierarquia, aqueles valores, né? Para ele são mais importantes do que a realidade, né? Então a conversa com ela, apesar de dar a ele mais ideias, né, uma visão mais ampla do que estava acontecendo, só serviu para deixar as convicções dele mais fortes ainda. Então ele está certo de que mesmo que ele chegue na caverna e que não tenha nenhum Deus, que é uma coisa que nem ele acredita de fato, que ele vai voltar e não vai revelar isso, porque, né, ele não quer que aquele povo fique como o dele. Então vamos lá, está na hora da noite acabar e dos guardas chegarem para levá-lo ao lugar onde ele vai realizar a sua missão. Aqui eu troquei o se ao chegar a hora, né, e botei se ao realizar a missão, porque aqui eu resolvi botar soube que estava na hora. Então, para evitar palavras repetidas, eu troquei em cima. Ao deixar a tenda, viu 4 homens. Pelo porte e vestimentas, eram guardas da tribo. Temos que ir, disse um deles, o tom de voz quase tão grave quanto o do grande líder. Não precisa disso, disse outro, apontando para alguma coisa que Urus levava em seu cinto. O Deus não irá lhe fazer mal algum. Botei esse AA porque eu quero que o personagem tenha uma arma, mas eu não quero uma espada, não quero uma lança, eu queria alguma coisa mais original. E como eu já falei em outro vídeo antigo, né, quando eu tenho uma ideia, mas não tenho ainda algum detalhe, eu boto 3 As maiúsculos e sigo em frente, depois eu volto para poder complementar, né. Então aqui, de repente, como eu estou falando de tribo, de repente alguma coisa indígena, né. Então ele pode ter uma borduna, que é uma espécie de tacape bem comum entre as tribos indígenas do Brasil, né? Então ele leva uma borduna. Eu não quero um cenário medieval, então aqui a gente pode ter um cenário com um toque indígena. Então não precisa disso, o Deus não irá lhe fazer mal algum, também já dá um outro aspecto de ter um mau pressentimento sobre isso. Desde o encontro com a personagem feminina, né, com a Lora, que a ideia é justamente deixar o leitor cada vez mais pensando que alguma coisa vai dar errado. Ele só não sabe como nem quando, mas que alguma coisa vai dar muito errado para esse personagem. Então o fato dele ter que seguir desarmado já é mais um motivo para ele pensar isso, né? Então vamos lá, agora é fazer a caminhada até a entrada da caverna. Então aqui eu estou dando já um indicativo de onde seria o encontro com esse deus. Como eu falei no início, eu quero uma caverna, né, quero um ambiente subterrâneo, bem no estilo dungeon, né? Apesar de a imagem que a gente está usando como inspiração ser ao ar livre, né, com um céu tortuoso, a gente vai fazer uma coisa subterrânea. Eu queria uma elevação assim mesmo, só que dentro de uma grande câmara, né? Então vamos ver como é que isso vai ficar. Então ali, tudo bem, sem hesitar ele jogou a arma dentro da tenda, por ali. O guarda que havia falado primeiro sinalizou uma direção com o queijo. Urus assentiu e começou a andar. O grupo alinhava sua rota com uma montanha descomunal que cobria boa parte do horizonte, cujo topo se destacava por manter uma intensa vegetação vermelho-alaranjada. Então eu dei uma particularidade para a montanha, né? Diferente, uma montanha que tem o cume. Eu estava pensando num vulcão,
mas realmente é mais original se o topo da montanha for vermelho e laranja, não porque é um vulcão, né? E também porque a gente deveria fazer algumas alterações para poder chegar até lá. Então eu alterei para ser uma vegetação vermelha alaranjada para dar um aspecto diferente para essa montanha. Não é uma coisa mais rara, né? E ao mesmo tempo a gente foge do clichê um pouquinho, né? É difícil fugir totalmente do clichê quando a gente está fazendo um exercício, porque a gente não gasta muito tempo pensando fora do óbvio, né? Mas parte do exercício é justamente vir com soluções criativas na hora, né? Conforme a gente está escrevendo. Sempre que possível. A caminhada levou pouco mais que 1 hora. Ao passar por um arco de pedras cinzentas, a escolta do escolhido parou. Depois eu vou voltar porque eu quero que ele tenha sido um soldado, né? Como eu falei do arquétipo do bom soldado, eu quero que ele tenha sido uma espécie de soldado na sua terra natal. Então eu vou incluir essa informação em algum lugar para passar a chamá-lo também de soldado, em vez de Urus o tempo inteiro, né? Isso para poder justificar mais ainda esse senso de ordem e hierarquia que ele tem, né? Então vamos lá? A caminhada levou pouco mais de 1 hora. Ao passar por um arco de pedras cinzentas, a escolta do escolhido parou. Metros adiante, ao pé da montanha vermelha, como Urus a apelidou em pensamento, uma caverna era visível. E existe aquele livro Feiticeiro da Montanha de Fogo, né, que é do Steve Jackson e do Ian Livingstone, né, que é um clássico do RPG, dos primórdios do RPG, as Aventuras Fantásticas, né? E como aqui, conforme ele for entrar nessa caverna, eu quero fazer uma dinâmica toda de explorar uma dungeon, né? Então foi legal fazer a montanha vermelha para ficar parecido com a montanha de fogo, né? E é legal o Urus ter apelidado a montanha de montanha vermelha, né? Em pensamento. Ele seguiu sozinho até lá. Atravessando a entrada, já encontrava dificuldades em lidar com o ar abafado. Então daqui para frente ele vai começar a sua missão de encontrar o Deus dentro dessa caverna, né? Dentro dessa dungeon. E assim a gente termina mais esse episódio do exercício. No próximo a gente vai mostrar a incursão dele por dentro dessa caverna e o encontro dele com Deus. A gente vai determinar como é que isso vai acontecer, se esse Deus realmente existe ou não, e se ele vai sobreviver ou não, e em que condições ele vai sobreviver. Essa história continua no próximo vídeo, e enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os exercícios já realizados. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.